Salve, salve, meus amigos! Mais um vídeo novo por aqui falando de seleção brasileira. Hoje a gente teve o Brasil em campo numa partida super difícil. Eu não sei se vocês lembram da partida da última Copa entre Brasil e Suíça, mas mais uma vez a Suíça leva muita dificuldade ao jogo da nossa seleção. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como foi a partida de hoje. Começa pelas substituições que o Tite fez. Então, como eu já esperava no primeiro momento, saiu a notícia de que vinha o Rodrigo, mas no fim se confirmou a minha expectativa, e quem jogou no lugar do Neymar foi o Fred, com o Paquetá sendo adiantado para a função do nosso camisa 10. Na direita, era bem óbvio que o reserva do Danilo seria o Militão. O Tite enxerga o jogador do Real Madrid como o cara que mantém as mesmas características do Danilo na lateral direita. Um zagueiro pela direita. É isso, um cara que vai dar muita consistência. E a gente já vai chegar lá na frente como isso influencia na Copa ruim do Rafinha até aqui. O Daniel Alves deve ser opção em um dia que precisar de muito mais ofensividade, talvez num momento... Ele pode ser usado quando tudo já estiver resolvido ou num momento de desespero, de que o Brasil precisar se jogar para cima com tudo. E aí o Fred fazendo a função de segundo homem, ao contrário de muitas pessoas por aí, eu acho que ele faz de forma boa. Bruno Guimarães faz de uma forma melhor? É um jogador melhor? Sim. O Bruno tem um jogo um pouco mais vertical. Ele tem passes melhores, ele tem o lançamento, enquanto o Fred é um cara de movimentação, de infiltração. O que hoje não era o que a seleção brasileira precisava. Sem o Neymar, que atrai um pouco da marcação, o que a Suíça fazia? A Suíça simplesmente barrava o nosso jogo pelas laterais. E aí, pela esquerda, você ainda tem uma solução com, no primeiro tempo, o Paquetá se associando ao Vini e o Alexandro subindo um pouquinho mais, você consegue criar algo por ali. Enquanto do outro lado fica difícil. O Rafinha jogava isolado, esperando sempre a bola lá na linha lateral. O Militão não avançava e o Fred não tem a mesma qualidade do Paquetá. Era um jogo que talvez realmente não fosse para o Fred, porque você não precisava de um jogador se infiltrando na defesa suíça que estava bem postada. Você precisava de um jogador que pudesse quebrar essas linhas com passe. E aí no segundo tempo vem as substituições, já de cara, do Rodrigo voltando no lugar do Paquetá. Ofensivamente uma substituição muito boa, defensivamente isso talvez tenha sido responsável pelo momento bom da Suíça no início do segundo tempo, o momento em que a Suíça ameaçou chegar, porque tanto a Sérvia quanto a Suíça no máximo ameaçaram chegar na seleção brasileira até agora. Defensivamente a gente tem sido muito seguro. O Bruno entra no lugar do Fred, ele dá uma dinâmica um pouquinho diferente. Ele acelera mais o jogo com passes, não com movimentação. O Brasil melhora e é num passe errado do Bruno que acaba saindo o gol do Vinícius Júnior. Ele toca, eu não me lembro para quem ele toca, a bola acaba escapando, mas o zagueiro também não consegue. O Richarlison vem disputar e o zagueiro não consegue tirar. Quando a bola sobra para o Vini, ele tá em condição legal, faz um belo gol, uma bela finalização, mostrando que ele já evoluiu muito nisso. Tem gente que tá parado alguns anos atrás achando que o Vini é fraco, não. Mas o Richarlison estava impedido quando ele vem disputar essa bola com o zagueiro e é por isso que ela sobra. O jogo continua, e essa foi uma das raríssimas chances, o jogo continua com o Brasil rodando a bola, não encontrando os espaços, encontrando apenas em jogadas individuais, principalmente do Vinícius. O Tite decide tirar o Rafinha para pôr o Antony e tira o Richarlison para pôr o Gabriel Jesus. A entrada do Antony é muito boa, porque ele joga da mesma forma que o Rafinha, mas aparentemente ele tá melhor. O drible dele hoje é melhor
do que o do jogador do Barcelona. Então, quando o Antony pega essa bola no 1 contra 1, que muitas vezes é 1 contra 2, por essa falta de apoio do lateral direito. Então, isso que eu falei que eu ia chegar nesse assunto. As partidas ruins do Rafinha passam muito por jogar isolado. Ele não tem, no caso, um lateral que passa para abrir espaço, para carregar alguém, para ele poder vir para o meio, que é como ele gosta de jogar, ele gosta de puxar para o meio, de chutar. O Antony já é um cara mais driblador, que sai para os dois lados, que tem velocidade. O Rafinha não é muito de buscar o fundo. E talvez esse seja o momento do jogador do Manchester United entrar no time. Me parece que a Copa hoje clama muito mais pela característica dele do que pela do Rafinha. Vamos ver. O gol sai em uma ótima triangulação do Vini, que sai da esquerda para tocar a bola no Rodrigo, jogando pelo meio. Então, essa associação dos dois jogadores do Barcelona, do Real Madrid, foi muito interessante da gente ver como os dois se entendem bem. Os dois são muito habilidosos. Então, para a defesa suíça era um pandemônio quando você tinha os dois ali tabelando um com o outro, indo para cima. Eu espero que, se na próxima partida o Rodrigo jogar, eles consigam fazer isso mais vezes. O Rodrigo acha o Casemiro, que a princípio parecia uma finalização maravilhosa. Depois no replay a gente vê que a bola desviou. E 1-0 dá assim como na primeira partida, 1-0 tira um pouco do peso e faz com que o jogo flua um pouquinho mais fácil, porque aí o adversário precisa sair. A Suíça sai um pouquinho mais. O Gabriel Jesus, diferente o Richarlison, tem jogado muito preso. O Gabriel sai um pouco mais. Essa saída do Gabriel num momento desses, ele vem buscar, faz um pivô lá no meio-campo e encontra o Vini num ótimo contra-ataque. O Vini segura demais, teve um pouquinho de preciosismo ali. Poderia ter dado o gol pro Rodrigo, não fez isso, mas ele faz na jogada seguinte, em um lançamento em que também o Gabriel Jesus puxa a marcação, o Vini recebe em condições de deixar o Rodrigo na cara do gol, mas o zagueiro se recupera a tempo e salva. A atuação da seleção brasileira pode não ter sido a atuação dos sonhos, mas a gente tem que ver o nível dos adversários que a gente enfrentou. Esse time da Sérvia jogou Portugal para prorrogação, me fugiu a palavra agora, mas ele jogou Portugal para disputar, não é prorrogação. Caraca, Guilherme, você simplesmente bugou. Acabo de bugar aqui. Para repescagem. É isso, gente. A Sérvia jogou Portugal para repescagem. A Suíça estava no grupo da Itália. A Itália não se classificou mais por problemas deles, mas a Suíça conseguiu se classificar em um grupo que tinha a seleção campeã europeia. A Suíça, que na última Euro eliminou a França. Então, é um time difícil de ser batido porque é um time que se defende muito bem. Isso ficou bem claro hoje. O que fica bem claro também é que quando o Neymar não está em campo, falta espaço para os outros jogadores. Já falta normalmente, mas sem o Neymar para atrair um pouco da marcação, para talvez segurar aquela bola um pouquinho mais, você vê que o Vini sempre tem que passar por um e pela sobra, o Rafinha sempre tem que passar por um e pela sobra, o Richarlison sempre fica engavetado no meio dos zagueiros, então o Neymar faz muita falta sim. Enfim, o Brasil supera mais um adversário difícil, garante a classificação, o primeiro lugar do grupo deve vir, imagino eu. Camarões é, em teoria, a seleção mais fraca. Ainda deixou fora o seu grande goleiro, o Naná, goleiro da Inter de Milão, que fez muita falta na derrota de hoje. Caso não haja nenhuma reviravolta aí, provavelmente o Brasil passará com tranquilidade pela seleção camaronesa. Seria até a hora de rodar um pouquinho, poupar alguns jogadores. O Thiago Silva falou nisso na entrevista pós-jogo, que talvez fosse bom para você poder descansar alguns jogadores, já que você tem pouco tempo de recuperação e agora na Copa o bicho vai pegar, porque depois disso é tudo vida ou morte. Perdeu, tá fora. Enfim,
Brasil, como eu disse no meu primeiro vídeo, depois da primeira partida, é um time consistente, é um time que não é ameaçado, é um time que tem alternativas para criar, pode melhorar ainda o nosso lado direito. No meio campo, o Bruno Guimarães parece que hoje é um jogador melhor do que o Fred para jogar. Acho que talvez algum jogo ou outro pode pedir a característica do Fred, mas contra defesas fechadas o Bruno vai ser melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está aqui até agora, deixa o seu like, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que aqui tem vídeo de futebol todo dia. Se você puder passar essa palavra adiante, mandar para o seu amigo, manda para o vizinho, manda para os parentes, para o pai, para a mãe, para quem você quiser, você está me ajudando muito. Amanhã eu tô de volta falando de mais Copas. Agora a gente começa mais Copa, né? Mais jogos da Copa. Começa a terceira rodada decisiva e vai ter muita coisa legal para acontecer. Um abraço para vocês e até a próxima.